E qual é a grande preocupação? Hoje o Ártico é colocado aí como epicentro, né, dessas grandes mudanças climáticas, porque ele vem se modificando uma velocidade 3 vezes mais rápida do que outras regiões do mundo. Então, o aquecimento hoje na região do Ártico é 3 vezes maior do que a gente tem em outras partes do planeta. E isso tem um papel muito importante, porque você tem ali uma massa, né, uma superfície congelada, que tem um papel muito importante na regulação da temperatura. E é também uma enorme massa de água que, nesse processo de aquecimento, acaba, nesse descongelamento, tendo uma série de consequências sobre outros processos, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, da preocupação que existe hoje com o derretimento do permafrost, né? O permafrost é essa camada de gelo, de solo, congelado, que a gente tem nessas regiões temperadas, e que nesse processo de derretimento, isso vai ficando esse solo mais alagado, a gente tem a possibilidade de liberação de gases de efeito estufa, como o metano e o CO2. Então, a tendência é que você tenha aí um processo que a gente chama de retroalimentação positiva, né? Aquece, derrete permafrost derretido libera gases de efeito estufa e acentua ainda mais o aquecimento. Né? Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Vocês acabaram de ouvir uma das pesquisadoras mais importantes deste país, Mercedes Bustamante. Ela é a nossa entrevistada neste episódio. A Mercedes traz uma pesquisa que acaba de sair, a gente está falando na última semana de julho de 2021, um estudo revolucionário, um estudo que mostra o tamanho da encrenca que a gente está metido com relação à crise climática. O derretimento e o aquecimento do Ártico pode provocar um efeito cascata, se é que já não está provocando um efeito cascata de mudanças climáticas pelo planeta. A Mercedes vai nos explicar sobre isso, sobre esse estudo, vai nos explicar também sobre as relações, né, e as relações de mudança climática com a nossa vida. Então, bem-vindo, bem-vinda. O Vozes do Planeta número 185 começa agora. Começando mais um episódio daqueles episódios muito especiais e muito importantes do Vozes do Planeta, porque a gente traz uma grande figura e, ao mesmo tempo, o tema é extremamente urgente e extremamente importante que a gente compreenda. Então, hoje eu tenho a honra de trazer a pesquisadora da Universidade Federal, da UNB, a Mercedes Bustamante, única brasileira membro do Climate Crisis Advisory Group, que lançou um relatório muito importante que a gente vai debater hoje, a gente vai saber, conhecer muito mais hoje. Mercedes, é um prazer imenso te receber aqui no Vozes do Planeta, ouvir a tua voz pela primeira vez aqui no Vozes do Planeta. Bem-vinda. Paulina, muito obrigada pelo convite, o prazer é meu, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. O podcast tem um nome que eu acho fantástico, Vozes do Planeta, porque a gente precisa de muita gente amplificando essas vozes. Muito obrigada. Bom, a gente traz um tema e te agradeço por você ter topado falar justamente nesta semana. A gente está gravando isso na noite do dia 28 de julho de 2021 e vai sair nesta quinta-feira para o mundo esse relatório mostrando que o aquecimento do Ártico pode ser um gatilho para eventos climáticos extremos em todo o mundo. Ou seja, o que esse relatório está mostrando é de que o aquecimento, o derretimento do Ártico é um dos principais gatilhos para esses eventos climáticos extremos que a gente está vendo aí em todo o planeta. Aí, calor, inundação nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, vocês viram aí as inundações na China, causando aí destruição, causando morte. É isso, eu queria que você contasse, trouxesse os principais pontos desse relatório e por que a gente tem que ficar bastante preocupado, Mercedes.
Exatamente isso, Paulina. A gente sabe que no sistema climático, né, da Terra, o sistema climático global, a gente tem alguns pontos que são muito importantes. E quando esses fatores, essas regiões controladoras se alteram, esses impactos eles se transportam também para outras regiões, é o que a gente chama dessas teleconexões. Então, esse documento em particular desse grupo, esse grupo foi constituído para complementar várias ações que esse ano estão encaminhando, né, para a Conferência das Partes em Glasgow e para chamar a atenção novamente do mundo, dos tomadores de decisão para a crise climática, né? E nós optamos por falar nesse documento especificamente sobre a questão do Ártico. E qual é a grande preocupação? Hoje o Ártico é colocado aí como epicentro, né, dessas grandes mudanças climáticas, porque ele vem se modificando uma velocidade 3 vezes mais rápida do que outras regiões do mundo. Então, o aquecimento hoje na região do Ártico é 3 vezes maior do que a gente tem em outras partes do planeta. E isso tem um papel muito importante, porque você tem ali uma massa, né, uma superfície congelada, que tem um papel muito importante na regulação da temperatura. E é também uma enorme massa de água que, nesse processo de aquecimento, acaba, nesse descongelamento, tendo uma série de consequências sobre outros processos, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, da preocupação que existe hoje com o derretimento do permafrost, né? O permafrost é essa camada de gelo, de solo, perdão, congelado que a gente tem nessas regiões temperadas e que nesse processo de derretimento, isso vai ficando esse solo mais alagado, a gente tem a possibilidade de liberação de gases de efeito estufa, como o metano e o CO2. Então, a tendência é que você tenha aí um processo que a gente chama de retroalimentação positiva, né? Aquece, derrete permafrost derretido libera gases de efeito estufa e acentua ainda mais o aquecimento. Né? O derretimento do permafrost tem outras consequências que a gente às vezes também não para pensar, que é a liberação de micro-organismos que estão nessas camadas congeladas. Então, já houve episódios, né, nas regiões do Ártico, por exemplo, com anthrax, né, que é uma bactéria, né, que produz uma toxina. Então, a gente tem essa preocupação também com o funcionamento dos ecossistemas nessa região. O derretimento do Ártico vai liberar uma grande quantidade de água doce para os oceanos, modifica, então, a circulação oceânica também. Então, você tem uma série Não só de temperatura, mas como, por exemplo, pode mudar até a intensidade dessas correntes. Exatamente. Você libera, né, uma grande massa de água, né, água doce. A circulação dos oceanos ela é determinada pelas variações de temperatura e também pelas variações de salinidade. Então, esse pode ter um impacto, por exemplo, uma teleconexão é a relação que você pode ter entre esse aumento, né, da entrada de água fresca, doce, como a gente fala, né, do derretimento do Ártico sobre a corrente do Golfo, né, que é um processo que vai aparecer aqui no Atlântico, no norte, da parte norte do Atlântico. Né? Então, a gente vai percebendo essas teleconexões, né? E muitos dos eventos extremos que nós observamos nesse verão no hemisfério norte parecem estar ligados, então, também a esse processo muito rápido de transformação da região ártica. Né? A velocidade é algo também que vem destacado nesse relatório, né? Eu estou vendo ele aqui, o resumo, nos últimos 30 anos, o Ártico aqueceu a uma taxa 3 vezes mais rápida do que a média global. Ou seja, isso no espaço do tempo que tem o planeta e as coisas, né, a fina película, a gente entrevistou Antônio Nobre aqui, então a gente trata já aqui da fina película de Gaia, né, onde nós vivemos, onde todos os seres vivos estão vivos, extremamente delicado, mas para o tempo que a gente está provocando essas alterações, é muito rápido, né, Mercedes? Isso é muito importante, porque a gente fala, às vezes, de mudança climática, aquecimento global, e pensa na temperatura média global, né? E a gente esquece que a média é formada também pelos mínimos e máximos, né? Então, a gente vai ter regiões onde esse processo se dá de forma muito mais acentuada, né? E o Ártico é um deles, né? Então, imagina que você tem ali essa superfície, né, coberta com neve, com gelo, que funciona como se fosse um espelho, né? A radiação bate, né, você tem um albedo, né, que a gente chama, né, a reflectância é muito alta. Então, isso reduz o aquecimento. Mas quando você vai derretendo essa camada de neve com gelo, e agora a radiação bate, ela não é refletida, agora ela é absorvida, gerando mais calor. Né? Então, essa massa de água vai se derretendo,
vai virando ali parte desse oceano, né? A possibilidade é que a gente tenha ali uma nova bacia oceânica, né? Onde você tem essas superfícies agora cobertas com neve e com gelo, né? E às vezes a gente esquece também de considerar toda essa região do Ártico, que é uma região onde a gente também tem inúmeros povos indígenas e comunidades tradicionais que já sentem o impacto da mudança climática sobre os seus modos de vida, sobre os seus meios de subsistência. Então, a gente começa a observar também, eles têm detectado, são importantes guardiões desses biomas, né, dessa região, e também vem indicando, né, monitorando essas transformações. Então, existe também aí toda essa perda cultural, né, social, é um sistema socioecológico que enfrenta, né, essas mudanças. A gente tem visto, né, falando ainda de velocidade, em breve vai ser concluído mais um relatório do painel intergovernamental de mudança climática. Eu sempre trago esses temas aqui, Mercedes, e a gente vai traduzindo e explicando. Você falou da COP, da reunião das partes do clima, que vai acontecer no final deste ano, e esses relatórios do IPCC aparecem sempre um pouco antes, né, e eles são levados muito em consideração nessas reuniões. Com relação a tempo, como é que vem se concretizando muito do que a ciência já vem avisando desde o início dessas reuniões do clima, né? A importância da gente ter uma reação política nos países já passou da emergência, né, Mercedes? Acho que a gente saiu aí desse chamado para ação e realmente é a urgência da ação, né? E você tem razão que hoje a gente tem uma janela de oportunidade aí nas próximas décadas para reduzir muito rapidamente as emissões de gases de efeito estufa, mas o que a gente vem colocando não basta só reduzir as emissões, a gente vai ter que aumentar o sequestro de carbono também, ou seja, a gente vai ter que ter emissões negativas, retirar CO2 da atmosfera, e ao mesmo tempo trabalhar em ações outras que possam reduzir esse impacto das mudanças climáticas, né? E um aspecto importante que esse relatório em particular traz é exatamente onde você tem esses pontos, né, de não retorno, que se uma vez você entorna o caldo, por assim dizer, nesses pontos, a nossa ação fica muito mais limitada e vai ser muito mais cara, né? Então é muito importante que a gente, e a ONU colocou essa década como uma década da ação, né? Exatamente, a gente precisa ter esse processo de tomada de decisão rápida, a gente percebe mudanças importantes em países que são grandes emissores, como é o caso da China, como é o caso dos Estados Unidos, com planos muito ambiciosos de redução das emissões, mas se a gente olhar tudo que está na mesa hoje no Acordo de Paris, a gente precisa ir além. Né? Então, muito além. Aquele mecanismo que está lá no Acordo de Paris, né, de ambições crescentes, eu acho que ele vai ter que ser acionado muito rapidamente. A gente vê também no caso do Brasil, né, infelizmente essa agenda perdeu velocidade no Brasil, vamos dizer assim, perdeu o momento, a gente precisa retomar. Retrocedemos muito, né, também. Exatamente, a gente precisa voltar e retomar isso, se colocar nessa comunidade global como um ator importante que nós devemos ser, né, nós temos contribuições importantes a dar, né, e novamente nós também não estamos isentos desses impactos que acontecem fora daqui, né, uma das frases do artigo, do relatório, é um pouco que o que acontece no Ártico não fica no Ártico, né, então a gente sente, né, se isso vier a afetar, por exemplo, né, a circulação oceânica, isso pode ter um impacto também sobre o clima da América do Sul, né, e isso traz consequências para os nossos biomas, que também já estão tão estressados por desmatamento, degradação, incêndios, né, processos que a gente vê se acentuando nos últimos 2, 3 anos, né. A gente teve há 2 episódios atrás a Luciana Gatti do INPE falando sobre algo que eu até falei no início, falando para ela que quando eu comecei, né, há mais de 20 anos a cobrir temas socioambientais, a gente ouvia da questão do ponto do não retorno na Amazônia como algo de ficção científica, né, algo longe. A projeção era 2030. Como algo teórico, né? Algo teórico, e em 2030 vai acontecer tal coisa. A gente está vivendo isso, né? Ela relatou que tem
copas em algumas áreas da Amazônia já está emitindo carbono, né? Não tendo mais... Paulina, 2030 está na esquina, né? Não é nada, é uma década, né, que a gente tem, por isso é importante, tem que ser a década da ação. E a Amazônia, quando você olha esses elementos que a gente chama dos tipping points, né, partes importantes do sistema climático, então você tem a criosfera, que inclui o Ártico, inclui a nossa região antártica também, e você tem sistemas, né, como a Amazônia, que fazem essa interação entre a biosfera e a atmosfera, que também são importantes. Então, a preocupação é que a gente percebe que se talvez os modelos, as projeções ou os estudos se equivocaram, foi exatamente na velocidade com que esses processos estão ocorrendo. Então, tanto no Ártico, que é o foco, né, e tem uma relação com vários dos eventos extremos que a gente está vendo, essa atribuição ainda está sendo quantificada, mas no próprio caso da Amazônia, né, em que você tem o impacto das mudanças climáticas em convergência com aquelas mudanças locais, e isso tem acelerado o processo, né, porque você pode ter a floresta ainda em pé, mais degradada, com alta mortalidade de árvores, que vai emitindo mais CO2, esse aumento, essa modificação do clima local também, né, com menos evapotranspiração, tem os incêndios que geram, então, essa espiral de degradação, né, esses menos chuva que chega para outros biomas. Então, esse é o ponto importante. O clima, ele é um sistema conectado e ele é um sistema em cascata. Então, eu sempre falo que essa questão dos pontos de não retorno, esse é um experimento que a gente não deveria fazer, porque é um experimento, primeiro, que não vai ter repetição, e não tem volta, como a palavra como a expressão diz. A gente não sabe aonde vai parar. Então, é muito importante que a gente pense que talvez aquilo que a gente colocava talvez com aspecto teórico, né, em algumas regiões, em função da convergência de vários fatores, a gente vem observando isso acontecendo mais rápido do que o previsto. E aí as consequências de você ter vários tipos de pontos ao mesmo tempo, né? Exato, né? Você acabou de citar que na questão do Ártico, por isso que eu me lembrei da entrevista com a Luciana Gatti, porque no Ártico o que vem nesse relatório também é que se chega em alguns pontos de não retorno no Ártico, derreteu, não tem o que fazer, não tem como congelar de novo, certo? Então é por isso que é importante começar a pensar em que formas a gente repara, não é nem mais restaurar, é reparar, né, consertar, mas sem ser o que era antes, essa situação. Mas o que a gente precisa olhar muito fortemente, Paulina, acho que as pessoas têm que entender talvez um pouco o tamanho do desafio, por que você coloca essa questão do senso de urgência. Se você for olhar os modelos, né, hoje, de que seria necessário para chegarmos na meta do Acordo de Paris, né? O que é a meta lá do Acordo de Paris? Controlar o aquecimento a 1,5 em 2100, até 2100, em relação à temperatura pré-revolução industrial. Nós estamos já em torno de 1,2, indo para 1,3, com muito ânimo, né? Brincando então, na beirada, como se diz. Exatamente. Então, por isso que eu falo, são experimentos que eu acho que eu não recomendaria que a gente fosse implementar, né? Então, isso significa ter que reduzir, por isso que eu falo 2030, e essa década é tão importante. A gente vai ter que reduzir nos próximos anos, continuamente, pelo menos 6% das emissões globais de gases de efeito estufa. Para a gente ter uma ideia, esses 6% que a gente precisa implementar todo ano para chegar lá onde a gente quer e depois ainda sequestrar, é o que a gente deixou de emitir na pandemia. Então, isso dá uma ideia, quando o planeta parou. Né? Parou. Então, só que a gente vai ter que fazer isso sem pandemia, com a vida correndo, com a economia andando. Então, é o que a gente fala hoje, ela não pode ser uma ação incremental, ela tem que ser uma transformação. A gente precisa efetivamente de uma transformação profunda da economia, né, das nossas prioridades, e transformar essas economias de baixo carbono também em economias que gerem oportunidades para aqueles países que ainda estão em desenvolvimento. Né? Então, sempre trago, é muito importante a gente pensar nessa questão das desigualdades, né? Da mesma forma como eu mencionei, citado também no artigo, né, a questão, a gente não pensa mais, sim, povos e comunidades tradicionais no Ártico que diretamente dependem desses recursos naturais, que vivenciam diretamente as transformações desses ambientes,
e que são os primeiros que estão sofrendo essas consequências, mesmo tendo sido os que menos contribuíram. E são os guardiões, né, ainda Guardiões do que restou. Exatamente, sentinelas, porque muito do que a gente entende hoje, a gente comenta aquilo que a gente não consegue nem ver por sensoriamento remoto, eles estão percebendo no campo, né, de modificações de fauna, de flora, dos recursos, né, alimentares, então muita preocupação com a segurança alimentar também, com a estabilidade das instalações que a gente tem nessas regiões. Você imagina você construir empreendimentos importantes para geração de energia, estradas, etc., dutos, né, de condução de petróleo, sobre um solo que é congelado e esse solo descongela. Então, você ainda tem todo o aspecto que está associado à infraestrutura que a gente tem nessas regiões, né? A gente tem todas essas preocupações, e isso você agora imagina propagando para outras regiões. Um aumento do nível do mar, se você tem a entrada desse grande volume de água, né, até agora o aumento do nível do mar, a gente tinha uma contribuição muito grande da expansão térmica, agora a gente está vendo a contribuição também desse derretimento. Olha o impacto que isso é para o Brasil, onde a maior parte da população vive nas zonas costeiras, onde boa parte da nossa infraestrutura também está em zonas costeiras, né? Uhum. Então, essa preocupação também, ela se coloca, e a gente viu que, mesmo em países, né, bem desenvolvidos, com bons sistemas de resposta, como foi o caso das enchentes na Alemanha, o resultado foi avassalador, né? Exato, então, bem lembrado, para a gente retomar essa história, né, que eu achei muito forte a mensagem que vem nesse relatório, que é o derretimento do Ártico, o aquecimento do Ártico pode aumentar, né, eu diria, acho que até aumentar o efeito cascata, porque a gente já está vendo, né, então é algo que a gente sempre reforça aqui, Mercedes, no Vozes do Planeta. Eu vou te pedir para você me ajudar nessa missão, porque vira e mexe agora a gente está, por exemplo, está passando dia 28, 29 de julho de 2021, uma tremenda onda fria, né, principalmente pela região sudeste, sul e sudeste do Brasil. A gente acabou de sair de uma cheia, né, em toda a bacia do Rio Negro, muito impactante, trazendo muita destruição. A gente está vivendo uma seca, uma estiagem histórica em 5 estados. A gente está vendo o Pantanal pegando fogo de novo, porque também a bacia do Paraná está seca. A gente viu a Alemanha, como você citou, a China também com grandes enchentes, um calor no Canadá, né? Muito forte. Isso, todo mundo não, mas muita gente vê, fala e usam, né, os negacionistas, né, infelizmente a gente tem visto aumentando, falando, aí, ó, não estava aquecendo o planeta, olha esse frio, olha isso. Então, o efeito cascata é esse, né? As pessoas confundem ainda clima e tempo, né? Então, o tempo são essas mudanças rápidas, né, que você falou, você olha pela janela que você está vendo o tempo, mas esses padrões repetidos de tempo, né, ao longo de décadas é o que constitui o clima, né, então, o fato do clima estar mudando e a gente ter um aumento da temperatura média, não significa que a gente não vai ter ondas de frio, né, então, essa situação, por exemplo, que hoje a gente discute no artigo de alterações no Ártico, ela vai mexer com isso que a gente chama dessas correntes de jato que determinam parte, né, das condições nessa parte do hemisfério norte, né? Então, isso está relacionado à diferença de temperatura entre as partes frias e as partes mais quentes, o que vem da região polar e o que vem da região equatorial. Se na região polar você vai ficando mais quente, essas correntes de jato, elas se tornam mais suaves e elas tendem a fazer o que a gente chama desses meandros. E muitas vezes bloquear condições de tempo uma determinada região. Aquilo que passaria rápido, na verdade, se estabiliza sobre determinada região. Por isso que tem esses dias que chove muito, ou você vai ter as ondas de frio por um determinado período. Então, que a gente começa a mexer exatamente com esse balanço entre as partes mais frias e as partes mais quentes do planeta. Uhum. Então, essa onda de frio, né, que a gente vai experimentar aí nos próximos dias, ela tem uma relação também com os invernos mais quentes e mais secos que a gente tem na região centro-sul do Brasil.
né? Então, com esses invernos mais quentes e mais secos, você modifica a troca de massas de ar quente que vão para a Antártica e a entrada das massas de ar frio que vem da Antártica para cá. Então, novamente, a gente tem que olhar exatamente, eu penso, imagina como se são fluidos, né? Energia, né? Água, né? Na forma de correntes oceânicas, na forma de correntes atmosféricas, e que são muito dependentes das diferenças de temperatura, né? Então, o que move massas de ar é diferença de temperatura. Então, quando você foi lá e agora eu aumentei a temperatura, você mexe num controle central desse processo, com consequências para várias regiões, né? Então, é importante lembrar desse aspecto e também fazer esse exercício de pensar o quanto que nós somos dependentes das condições de clima. Basicamente, a nossa existência, se você olhar o desenvolvimento da civilização humana, que se dá aí nos últimos 10 mil anos, foi nesse períodozinho do Holoceno, onde as condições de clima foram muito estáveis. Então, foi essa estabilidade climática que permitiu a gente estabelecer a civilização que a gente conhece hoje, né? Todo o nosso período histórico. Agora, imagina o que seria isso com o clima que entra nessa nova fase de transição, né? Que se torna, por isso, mais errático, mais instável, com mais eventos extremos, né? Afeta a forma como a gente organizou as nossas sociedades, né? E, no entanto, em 200, 300 anos, a gente conseguiu fazer uma alteração brutal, né, chegando até a denominar uma nova era aí, a era do antropoceno. Eu sinto sempre, Paulino, um exemplo quando eu mostro para os meus alunos, né, olha que a variação da concentração de CO2, né, nas últimas décadas. A variação da concentração de CO2 na atmosfera, se eu considerar a minha idade, né, o meu período de vida, foi maior do que a gente observou nos últimos 800 mil anos. Então, isso dá para a gente uma ideia, né, da escala. Não vou falar a minha idade aqui no podcast. Não precisa. Mas já dá, a gente entende o impacto da comparação, né? Da velocidade com que a mudança aconteceu e a magnitude da mudança. Pois é, e para quem a gente está, né, olhando, parado, né? Eu perguntei também para a Luciana, tá? O que a gente faz, né, depois com tudo isso? O que a gente ainda pode fazer? Um dos caminhos você apontou, a gente entra também na década da ação, e uma das ações a gente entra também na década da restauração de ecossistemas, né? A gente sabe que restaurar o solo, parar de emitir e também restaurar para ajudar a captar carbono, para ajudar a ter isso, é uma das coisas. Que outros caminhos você acha nesse curto espaço de tempo da gente tomar ações podem ser feitos? Acho que é importante a gente lembrar, não tem bala de prata, né? Não vai ter uma solução que resolva tudo no tempo que a gente precisa, novamente na dimensão que a gente precisa. Algumas soluções, essas que você citou, por exemplo, que a gente hoje chama aí como soluções com base na natureza, né? Conservar os sistemas naturais, que são grandes estoques de carbono, e ainda contribuem retirando carbono da atmosfera. Restaurar, né? E a gente está vendo o papel da restauração pode ter, por exemplo, para virar de novo essa chave na Amazônia, né? Para ser um dreno de carbono. E manejar de forma sustentável as áreas já abertas é importante, porque são soluções que a gente já tem na prateleira, se elas tiverem as políticas corretas, os incentivos financeiros corretos para que elas aconteçam. Isso permite também que a gente comece a desenvolver soluções para aqueles sistemas onde a gente vai precisar de mais tempo. Então, a modificação, por exemplo, todo o sistema energético, né? A gente já está vendo isso acontecendo na questão da mobilidade, mas é um caminho ainda importante a ser percorrido. Você tem outras soluções, né? O que você faz com as infraestruturas que foram criadas no século passado, né? Como é que você projeta as cidades, modifica as cidades, as infraestruturas para enfrentar esse século que a gente vai ter? Então, você tem todos esses setores, eles podem contribuir. Agora, eu acho que tem um papel que a gente tem, o nosso padrão de consumo, que a gente consome, saber de onde vem, né, para onde vai, né? Então, a economia circular, ela também ganha uma outra dimensão nessa história. Agora, o que eu acho que o mundo precisa muito urgentemente, aí a gente tem um peso muito importante, são lideranças responsáveis, né? A gente vai ter agora, e
A gente começou falando da COP, né, da importância do Acordo de Paris, né, os governos estão colocando, a gente precisa não só governos que coloquem compromissos, mas governos que cumpram esses compromissos, né, e que sejam capazes, novamente, de colocar as chamadas ambições crescentes. E aí, nós escolhemos, né, esses governos. É saber votar, né, Mercedes? Saber votar, olhar bem o histórico dos candidatos em todos os níveis, né, municípios, nos estados, no governo federal. Qual é o histórico desses candidatos? Como é que eles olham a questão ambiental? Eles estão, novamente, antenados com esses desafios das próximas décadas, ou eles estão presos, né? Eu não diria nem mais ao século XX, né? Já estou colocando alguns já no século XVIII, XVII, por aí. Então, assim, é um mundo que a gente está tendo que falar mais. Até que a Terra é redonda de novo, Mercedes. Não, vai ter que retornar, exatamente. Então, a gente tem que entender a questão da limitação de recursos que a gente tem, que esses recursos eles precisam realmente serem utilizados de forma responsável. A gente está vindo aí com toda uma nova geração que hoje já sabe de qual vai ser, né, a herança que eles vão receber, estão bastante preocupados com isso também. Então, acho que a gente pode atuar politicamente, isso não significa política partidária, mas politicamente no sentido da responsabilidade das escolhas, e não basta só ir lá e apertar o botãozinho, tem que continuar cobrando, né? A gente viu a boiada no Executivo Federal, a gente está vendo a boiada passar agora no Legislativo também, então não se restringe só ao Poder Executivo, a gente está vendo muitas votações temerárias, né, para o nosso futuro acontecendo hoje no Congresso Nacional. Então, acho que tem uma contribuição aí importante também, como cidadania, exercício de cidadania. A gente viu muito última pergunta, né? O protagonismo jovem na questão da pauta sobre clima, né? Não só lá fora, com o Fridays for Future, mas aqui no Brasil a gente tem um movimento, né? A gente já trouxe aqui alguns jovens quilombolas, jovens ativistas climáticos, jovens meninas, mulheres, jovens mulheres ativistas climáticas. Que também tem talvez esse papel inspiracional dentro da sociedade para a gente também não perder, a gente já mais velhinha, não é? Não perder o pique, não perder a esperança de fazer alguma coisa. Talvez isso seja um componente importante, né, nessa engrenagem, né, Mercedes? Eu acho que, sem dúvida, né, os movimentos de jovens pelo mundo, eles têm sido uma inspiração mesmo para a comunidade científica que já trabalha com isso há décadas, né, porque às vezes você se sentia pregando no deserto, né, e eu acho que você tem encontrado nesse movimento de jovens, né, pessoas atentas, né, que dominam o tema. E eu acho que é sobretudo isso, Paulinha, tem com aquilo que a gente está cobrando das nossas lideranças, com muita responsabilidade. Eles não estão colocando o papel deles para daqui a 10 anos, eles estão entendendo que o papel deles é agora para garantir que eles tenham possibilidade de um mundo habitável nos próximos 10 anos. Então, acho que isso é um chamado de alerta muito importante, porque você conversa, eu participei de uma atividade recente com meninas também, muito novas sobre isso, e é impressionante a assertividade, o conhecimento que elas têm, o entendimento, por exemplo, do papel nas suas comunidades, né? Então, entender que começa ali do meu lado a forma como eu posso atuar. Então, acho que isso dá para a gente também um alento de seguir, né, é um desafio, ninguém está dizendo que vai ser fácil, a gente já indicou, né, qual é a transformação que a gente precisa, mas vai precisar de todo mundo, né, e essa força que vem deles, isso é uma energia adicional para a gente. Que bom. Muito obrigada, eu queria agradecer hoje a participação especialíssima, eu disse na abertura e repito de novo, estou muito honrada com a tua presença hoje aqui, Mercedes Bustamante, pesquisadora, nos trazendo esse conhecimento, nos trazendo o conhecimento da ciência, da pesquisa brasileira. Ela é a única representante brasileira dentro desse grupo do Climate Crisis Advisory Group,
que está apresentando esse relatório, mostrando das consequências do aquecimento do Ártico, que pode ser um gatilho para eventos climáticos extremos em todo o mundo, esse relatório que acaba de sair e que a gente ouviu aqui, então, no Vozes do Planeta. Mercedes, foi um enorme prazer, te agradeço muito aí pela verdadeira aula que você deu para a gente hoje. Paulina, eu novamente é que agradeço pelo espaço, é importante a gente destacar, a gente está vivendo eventos que a gente não viveu antes, então nós estamos entrando o que a gente chama nesse território não mapeado, né? E aí é importante a gente ter esse espaço de defesa da ciência, porque a ciência é que vai ajudar a gente a navegar por esse território não mapeado, né? Então, acho que a gente tem os indicativos de o que a gente precisa fazer, de como é que a gente pode atuar, e eu acho que agora é a hora. Muito obrigada. Vozes do Planeta. Muito bem, a produção, apresentação e entrevista do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Temos na produção e edição do podcast o André Cazé e o apoio sempre da Compasso Colab. A gente volta a se falar no próximo episódio e esperamos aqui as suas dicas, quem você quer ouvir aqui no Vozes do Planeta, ou melhor, o que você aprendeu até agora com o Planetinha, Vozes do Planeta, 5 anos com você, trazendo todas as pautas relevantes e as vozes que precisam ser ouvidas da pauta socioambiental. Até a próxima. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.